Olá pessoal, professor Aldinei aqui mais uma vez com vocês, mais uma videoaula, hoje falando sobre o estudo do sinal da função quadrática. Bora lá para a nossa videoaula. Pessoal, as nossas aulas estão sendo embasadas no livro didático de vocês. Esse assunto está lá na página 109. A gente vai encontrar lá essa situação que pede para a gente considerar a função quadrática, com a lei que a gente já está acostumado aí, né? Ax² mais bx mais c. E o que a gente vai fazer? Determinar valores de x para os quais o y é negativo, para os quais a função é negativa, e determinar valores de x para os quais o y é positivo, para os quais a função quadrática é positiva. Beleza? Vamos inclusive analisar uma função em particular aqui. A função y igual a x² menos 5x mais c. E aí é o seguinte, galera. Olhando essa lei, a gente já sabe que a parábola está com a concavidade voltada para cima, já que o A é maior do que zero. A gente sabe que ela corta o eixo Y no ramo decrescente dela, já que o B aqui é negativo, é menor que zero. A gente também sabe que ela corta o eixo Y exatamente no ponto 0 e 6, já que o 6 indica isso aqui para a gente, né? O coeficiente C indica onde a parábola corta o eixo Y. Outra coisa que a gente pode descobrir são os pontos onde ela corta o eixo X. A gente encontra esses pontos descobrindo as raízes x1 e x2, beleza? Também dá para descobrir o vértice, já vimos a fórmula do vértice. E aí a gente vai ter, né, claro, no plano cartesiano, essa parábola aqui, com a raiz 2, a raiz 3, lá o 6 indicando justamente onde ela corta o y. E o que a gente quer, galera, é analisar agora esses pontos que a gente desenha aqui na nossa parábola, que a gente assinala na nossa parábola, que a gente marca na nossa parábola. Em que momento que esses pontos aí têm y negativo, em que momento que esses pontos têm y positivo, beleza? É isso que é o estudo do sinal dessa função quadrática. Analisar o ponto que está sendo marcado aqui, em que momento que o y está positivo, e aqui a gente está vendo y positivo, y positivo, y positivo, beleza? Se a gente marcar esse ponto no ramo de cá, vai ver que também o y é positivo, y positivo, tá vendo aí? É isso que a gente está querendo. Em que momentos o y é positivo, em que momentos o y é negativo. Se a gente olhar aqui agora, vai ver que só vai dar y negativo. Olha lá, menos 0,1 para o y. Lembrando que o y é o segundo valor aqui na nossa coordenada cartesiana. Y negativo. Isso é o estudo do sinal que a gente fará da nossa função quadrática. Em quais momentos aí que a gente tem y positivo, em quais momentos que a gente tem y negativo. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Pessoal, vamos usar o GeoGebra aqui para fazer uma análise ainda melhor dessa nossa parábola, né? Parábola com as raízes 2 e 3, a parábola que corta o eixo Y lá no 6. E o que eu estou querendo é olhar para estes pontos sobre a nossa parábola. E aí, se a gente observa esse ponto que a gente tinha assinalado aqui, o ponto 1 no x está aqui, 2 no y. O que a gente vai concluir aqui, galera? Que quando o x é menor do que a raiz 2, a gente tem y positivo. Você pode observar isso aqui com detalhes. Se eu aproximar bastante lá do 2, vamos nos aproximar, essa é a grande vantagem do aplicativo. Você pode dar um zoom aí até o limite. Olha lá, esse x aqui, ó, ele é 1,98 tal. Não vou olhar essas casas decimais todas não, só aqui essas duas primeiras casas decimais. X menor do que 2. Olha o y, ele ainda é positivo, ele é 0,01, mas é positivo. Chego ali bem próximo, a gente tem ainda um x menor do que 2 e um y positivo. Então, o que a gente vai dizer é simplesmente que toda vez que o x for menor do que 2, o y será positivo. X menor do que 2, y positivo. E tem outro trecho da parábola que o y também é positivo, né? Que é aqui, ó. Toda vez que o x for maior do que 3. Olha lá, bem pertinho do 3, mas ainda maior do que 3.
Tá vendo? 3,02. Olha o sinal do y positivo. 0,02 mas positivo. Aproximo mais, continua positivo. Me afasto, positivo. Inclusive a gente pode pegar esse ponto, né, e assinalar ele bem distante aí do vértice, lá em cima na nossa parábola. Olha lá, o x maior do que 3, y positivo. X maior do que 3, y positivo. Beleza? Simplesmente isso que a gente está fazendo, galera. Analisando em que momentos que o y é positivo, em que momentos que a função é positiva. Mas também existem momentos em que a função é negativa, né? Momentos em que o y é negativo. E olha em que momento que isso acontece. Olha aqui, y negativo, tá vendo aqui? Se eu pegar esse ponto e marcar ali, y negativo, vamos marcar esse ponto para cá, y negativo, ele só passa a ser positivo na hora que eu jogo ele para lá, aí é positivo. Negativo, y é o segundo valor aqui, galera. É um decimal bem grande, mas olha o sinal, não precisa ficar olhando o valor não, olha só o sinal. Então, positivo, negativo. A mesma coisa aqui, ó. Positivo, negativo. Então, o que eu vou dizer nesse caso aqui, né? Que o nosso y é negativo quando o x estiver entre 2 e 3. A gente pode usar até aquela linguagem, né? 2 menor que x menor do que 3. Nesse intervalo, o y sempre será negativo. X maior que 2, x menor do que 3. Ou então a gente pode usar 2 menor do que x, menor do que 3. Neste intervalo, o sinal do y, o sinal da função, sempre negativo. Estudo do sinal da função quadrática. Olha que belezura que é isso aí, hein, galera? Não tem dificuldade não. Beleza? É isso. Pessoal, então vamos ver como que a gente formalizaria essa nossa resposta aqui, né? Como que a gente estudaria o sinal desta função. Conforme a gente acabou de ver lá no GeoGebra, a gente vai dizer que o y ele é maior do que zero toda vez que o x for menor do que 2 ou o x for maior do que 3. A gente observou aqui, nesse movimento dos pontos. O y é positivo quando o x é menor do que 2 ou quando o x é maior do que 3. Não é isso? E também observamos que o y é negativo, o y é menor do que zero, toda vez que o x estiver entre 2 e 3. Tranquilo, né? A gente tem, então, y positivo quando o x é menor do que 2 ou quando o x é maior do que 3. E a gente tem y negativo quando o x está nesse intervalo aqui entre 2 e 3. Estudo do sinal da função quadrática é simplesmente isso, meus amiguinhos. Bom, aqui a gente viu um caso, mas a gente tem vários casos de parábolas no plano cartesiano, né? E esse posicionamento da parábola no plano cartesiano, ele depende do discriminante, lembra? Quando a gente tem aí um delta maior do que zero, a gente sabe que a parábola vai cortar o x em 2 pontos, não é isso? Quando o delta é maior do que zero, a gente tem duas raízes reais e diferentes. É o caso que a gente está vendo aqui, ó. E aí, esse sinalzinho de mais do lado de cá e do lado de cá, galera, está indicando para a gente quando é que o y é positivo. Quando o x é menor do que a raiz 1. Quando o x é maior do que a raiz 2 que a gente está vendo aqui. Não é isso? A gente acabou de observar que o y é positivo quando o x é menor do que essa raiz, ou então quando o x é maior do que a raiz 2. E quando é que o y é negativo? Quando o x está aqui, ó, no intervalo entre x1 e x2. Isso para essa parábola, com essa posição aqui no plano cartesiano, com a concavidade voltada para cima, já que o a é maior do que zero. Agora, nesse caso aqui, observem que negativo, negativo está nessa região da nossa parábola. Então, a gente vai concluir nesse caso aqui
que o y vai ser positivo é lá no trecho entre x1 e x2 agora, viu? Realmente, olha lá, y é positivo para qualquer ponto que você pegar aqui nesse trecho entre x1 e x2. E o y vai ser negativo quando o x for menor do que o x1. Observem, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, o x desse ponto é menor do que o x1, tá? Antes do x1. E o y como é que tá? Vamos olhar para o eixo y, negativo, negativo, negativo. A mesma coisa acontecendo aqui, ó. Quando o x é maior do que o x2, x, tudo maior do que x2. Tá vendo? É só olhar para o eixo x que a gente vai ver que qualquer ponto aqui, o x dele é maior do que o x2. E olhando para o y, a gente verá que o y realmente é menor que zero. O y é negativo, beleza? Então, quando delta é maior do que zero, quando o discriminante delta é maior do que zero, as parábolas cortarão aí o eixo x em 2 pontos, porque elas possuem duas raízes reais diferentes, e é esse o tipo de estudo de sinal que a gente vai ter. Agora, se a gente observa a parábola do discriminante delta igual a zero, lembra? As raízes são reais e iguais. O x1 é igual ao x2. Isso aqui quando o a é positivo, né? E agora quando o a é negativo. A positivo, A negativo. Por isso que a gente tem a concavidade para cima, concavidade para baixo. Mas nos dois casos aqui, o discriminante é igual a zero. Nos dois casos, a gente tem raízes reais iguais. E olha o estudo do sinal, então, nesse caso, hein? Quando é que a função é positiva? Quando é que o y é positivo? Quando o x for diferente do x1 ou do x2, já que são iguais, né? São a mesma coisa. Qualquer que seja o x que a gente pegar aqui nestes pontos, desde que este x seja diferente da raiz x1 da raiz x2, a gente verá que o y sempre será positivo. Nós não teremos y negativo, não é isso? Não existe x aí onde o y é negativo. A nossa parábola aqui, ó, em momento nenhum, ela atingiu valores negativos do y, beleza? E no outro caso, quando é que o y vai ser negativo, né? Olhando o y aqui, na parábola, y negativo. Qualquer que seja o x também diferente da raiz, né? Para qualquer x que a gente pegar diferente aqui, da raiz x1, da raiz x2, das raízes iguais, o y é negativo. E quando é que ele é positivo? Nunca, né? Não existe x lá acima, quer dizer, não existe ponto ali acima do eixo x. Então, não tem como o nosso y ser positivo. Olha aí mais um estudo de sinal da função quadrática. Agora, quando o discriminante delta é igual a zero, quando a parábola apresenta só um ponto de interseção ali com o eixo x. E o último caso é quando o delta é menor do que zero, ou seja, nesse caso aqui, a gente não tem raízes reais. Nesse caso aqui, as parábolas não tocam o eixo x, não há ponto de interseção, beleza? E aí, nesse caso aqui, olha o sinalzinho de mais, o que está indicando isso para a gente? Vamos lá? Y é maior do que zero para qualquer x. Nem tem aquela história dele ser diferente de alguma coisa, não. Qualquer x que eu pegar, pega um x aqui, liga lá na parábola, olha para o y, positivo. Pega um x aqui, liga na parábola, olha para o y, positivo. Pega um x aqui, parábola, sempre, qualquer que seja o x, o y vai ser positivo. Não tem x aqui para y negativo. Do outro lado, quando é que o y vai ser negativo? Olha aqui, y negativo, y negativo, y negativo, para qualquer x que eu pegar lá. Ó. Qualquer que seja o x, o y é negativo. Não tem x aqui nesse caso em que o y seja positivo. Beleza? Estudo do sinal da função quadrática não é bicho de 7 cabeças, meus amiguinhos.
E claro, a gente fecha aqui agora com exemplos do nosso livro, né? A gente tem esse exemplo aí lá no livro de vocês, pode procurar ele lá, tá na página, deixa eu ver aqui, página 110, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 é a função, pede para a gente estudar o sinal da nossa função. O que é importante nesse momento aí, inicialmente, galera, é saber se a parábola está com a concavidade voltada para cima ou para baixo. E ali a gente está vendo que o A é maior do que zero, então é claro, você tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, não é isso? Em seguida, o que a gente precisa saber aí é se o delta, né, se o discriminante, ele é positivo, ele é negativo, ele é igual a zero, porque aí a gente vai saber se a parábola corta o eixo x em um ponto, em 2 pontos, ou nem corta esse eixo x. E aí, calculando o discriminante delta aí, né, com a formulazinha b ao quadrado menos 4ac, olha aí, deu 1. 1 é maior do que zero. Então a gente sabe que esta parábola corta o eixo x em 2 pontos. Não é isso? O que a gente faz agora? Vai tentar descobrir, né, quais são esses 2 pontos, para poder fazer aquela análise lá de quando é que a gente tem o y positivo, quando é que a gente tem o y negativo. E aí lembra que as raízes aqui, os valores das abscissas desses pontos, a gente descobre aqui, ó, fórmula de Bhaskara. Achei lá que o x1 vale 2, achei que o x2 vale 3, agora já dá para fazer a análise do sinal. Quando é que a função é positiva? Olha aí, essa regiãozinha aqui, o que a gente fala? Que o x é menor do que 2. X menor que 2 indica que a função é positiva. Ou então, quando o x é maior do que 3, a função também, o y também é positivo. E quando é que o y é negativo? Quando o x está lá entre 2 e 3. Concluindo então, mais uma vez, já que a gente já tinha feito a análise do sinal dessa função, está aqui, ó, o y é positivo, a função é positiva, quando o x é menor do que 2, se e somente se o x é maior do que 3. E quando que a nossa função é negativa, se e somente se o x estiver entre 2 e 3. Beleza? Funçãozinha analisada de novo aí para mostrar a facilidade que é este assunto. Vamos para mais um exemplo do livro. Também está lá na página 110. Essa é a função agora. Observem que o A agora é negativo, hein? Então, a parábola com a concavidade voltada para baixo. E aí? Calcula o delta, né? Se delta vai dar zero, galera. Se deu zero, a gente sabe que a parábola toca o eixo x em um único ponto. As raízes são iguais. Calculando aí, então, essas raízes na fórmula de Bhaskara, deu 3. Esse 3 aqui vai ser a nossa referência para analisar quando é que a função vai ser positiva, quando é que o y vai ser positivo, quando é que a função vai ser negativa, quando é que o y vai ser negativo. E aí, o que a gente conclui aqui? Tá vendo? Toda vez que o x for diferente de 3, né, menor do que 3, maior do que 3, sendo diferente de 3, a gente já vai concluir que a função apresenta valores negativos. Beleza? Não tem x para a função positiva, para o y positivo. Não existe x tal que y seja maior que zero. Muito, muito fácil, meus amiguinhos. Beleza, é isso daí. E acho que por hoje, então, a gente para por aqui para vocês fazerem os exercícios da lista aí, né? Vai lá, tenta mesmo, vá até o seu limite. Aí, na dúvida, volta, assiste o vídeo, ou então procura o professor, né, nos canais de comunicação que a gente já deixou aí disponível para vocês. É isso aí. Até a próxima, meus amigos.